O que é uma vida de corredor? A vida de corredor, em primeiro lugar, o que acontece? Ela me tirou de uma depressão. É uma sobrecarga, né, de trabalho, né, de tarefas. Então chega uma hora que o corpo entra num esgotamento. Foi onde eu entrei na depressão e eu percebi que a medicação não estava me ajudando. Que assim, a mesma forma que o treinão da Douglas Pneus foi o evento 810. Você sabe que eu também corri a São Silvestre. Eu corri 2 vezes e nunca consegui ficar correndo o tempo todo, né? Na minha época a gente pegava a linha Paulista. Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde. Muito obrigado pela sua audiência. Se a sua empresa precisa de um ERP completo e robusto que atenda todas as necessidades do mercado, digita lá erpflex.com.br. A ERPFlex é a empresa do Ernesto, em que estão depositados todos os quase 60 anos de trajetória na área de gestão empresarial. O Ernesto criou a Siga, cofundou a Microsiga e também a TOTUS. erpflex.com.br. Acesse lá e saiba como obter mais informações. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Gabriel Abdala. O tema, Vida de Corredor, como a corrida livrou o Gabriel da depressão. O Gabriel Abdala é fundador da Liga dos Corredores. Durante a entrevista você vai obter mais informações sobre o que é a Liga dos Corredores e como participar. Acompanhe agora. Hoje eu estou aqui com um corredor, esportista, Gabriel Abdala, ultramaratonista, historiador, jornalista e criador da Liga dos Corredores e do MMDC 1932, que é uma sociedade dos veteranos. Gabriel, um prazerzaço estar aqui com você. Vamos falar de uma coisa que eu gosto muito, que é esporte, saúde, corrida, e você organiza tudo isso, então vai ser muito legal. Fala aí, o que é uma vida de corredor? A vida de corredor, em primeiro lugar, o que acontece? Ela me tirou de uma depressão. De uma depressão, a gente pensa que a depressão é algo que você liga o botão e desliga, mas não é. É uma sobrecarga, né, de trabalho, né, de tarefas. Então chega uma hora que o corpo entra num esgotamento. Foi onde eu entrei na depressão e eu percebi que a medicação não estava me ajudando, que assim, a mesma forma que ela me tirava a tristeza, ela também tirava a alegria. Então, né, você fica apático, né? Sim. E aí me veio a ideia, meu avô correu a São Silvestre, né? Justamente em 32, e foi o ano que ele foi combatente da Revolução e também correu a São Silvestre naquele ano. E aí eu falei, cara, correr a São Silvestre, né? Falei, vou entrar nesse negócio. A gente pensa que é algo até tão difícil e não é. Eu vou correr a São Silvestre. E aí o que aconteceu? Nessa de fazer a São Silvestre em 2010, eu em seguida fiz outra prova, que é uma prova que tem em janeiro, do aniversário de São Paulo, e aí não parei mais. Aí, agora até a semana passada, que foi o treinão da Douglas Pneus, foi o evento 810. Opa! Você sabe que eu também corri a São Silvestre. Eu corri 2 vezes e nunca consegui ficar correndo o tempo todo, né? Na minha época a gente pegava a linha Paulista, descia a Consolação, ia até o Centrão lá e subia a Brigadeiro. Quando chegava lá no pátio do colégio, Brigadeiro lá, só andando mesmo. Sim. Aí eu subia toda a Brigadeiro andando, tal, mas chegava no final. Mas é uma corrida muito legal, né? Porque é num momento interessante, né? Fim de ano. Ela é divertida, né? É divertido, muito gostoso. Participe também você. Pensa que não vai conseguir? Quando você estiver lá no meio da corrida, não tem outro jeito. Você tem que ir até o final. Então, vai lá. E, quer dizer, você falou que teve aí uma depressão. Sim. E como é que foi essa virada? A corrida te ajudou como? Eu sempre pratiquei esporte, desde os 13 anos de idade, né? Fiz karatê, fiz até a faixa marrom, e aí foram vários esportes. Então eu nunca parei.
Então, assim... Mas só uma coisa, você foi campeão de alguma coisa? Não, não cheguei. Então, Nunca fui. Sempre amador, sempre... Isso que é importante. As pessoas... A competitividade, ela é necessária e é interessante. Mas a grande maioria tem que entender que a atividade física tem que ser como uma diversão. Exatamente. Isso é o principal, né? A competitividade, sim. Tem pessoa que às vezes ela descobre um talento. Então, vou dar um exemplo. O Frank Caldeira, que fez a São Silvestrinha, que é uma coisa sem nenhuma pretensão, criança, se tornou um vencedor da São Silvestre. Então, um exemplo, aí, né? Um conselho aqui. Quando você for competir, natação, corrida e tal, não pense em ser o primeiro. Tenha como objetivo não chegar em último. Isso aí já é um bom objetivo. Exatamente. Quero o meu objetivo. Isso. Mas de vez em quando eu chegar. A minha esposa, ela tem um ritmo menor. Então, a gente fez agora a maratona de Floripa. Aí o que acontece? Aí ela fica, mas eu tô com pouco treino. Eu falei, relaxa. Chega no final, você vai estar na frente da maioria, um monte de gente. Exato. Uma prova, por exemplo, a UP Rio, que eu fiz ano passado, é aquela Serra do Rio do Rastro. Sei. Né? Aí o que acontece? Quando eu larguei, todo mundo saiu na minha frente, que é o desafio Shogun. Era 84 quilômetros em 2 dias. Aí fiquei para trás, eu era o último. Bom, eu completei o Shogun, mas teve gente que saiu de helicóptero, então. resgatado, passou mal, né? Teve mal súbito. E como é que você considera assim, você antes e depois da corrida? Quer dizer, realmente ela mudou a sua vida? A corrida mudou porque, além de ter me tirado da depressão, ela acabou sendo uma fonte de trabalho para mim. Ela passou, né? Porque aí eu também criei uma rede social de corrida, que hoje, organicamente, é a maior que tem no Brasil, né? De público orgânico. Então, hoje, teve muitas consequências boas a corrida para mim. Principalmente de motivar pessoas ao meu redor. Então, por exemplo, minha família, todo mundo já correu, meus filhos correm, né? Então, eu motivei mais ou menos, além do que tem pelas redes sociais, pessoalmente, mais de 500 pessoas. Então, o zelador do meu prédio que eu moro estava lá correndo, inclusive domingo. Isso mesmo. Né? Então, assim, isso é interessante, você perceber, você ver a pessoa emagrecer. E o mais legal, você vê a pessoa correr melhor que você. Isso é o mais legal. Você fala assim, pô, eu ensinei esse cara a correr, agora ele tá me dando um banho. Então, a gente participou aí recentemente de uma corrida aqui, patrocinada pela Pneus Douglas, aqui na Braslemmer. Eu fui na caminhada, mas teve um pessoal que foi na corrida, foi muito legal. Mas quem assim que ganhava mais as corridas, quem era assim, cara bom? De corrida? Bom, aqui no Brasil, o grande vencedor da São Silvestre, acho que foi o José João da Silva, né? Porque ele ficou porque assim, teve os primeiros ganhadores, né? Alfredo Gomes, né? Que foi o primeiro ganhador da São Silvestre, foi atleta olímpico. Primeiro brasileiro, né? Primeiro foi um brasileiro. Aí o que acontece? Aí chegou um período que brasileiro não ganhava mais São Silvestre. Certo. Ficou muito competitiva, realmente vem atletas de alto nível, né? Então, ficou um jejum. Aí esse jejum foi quebrado em 80 pelo José João da Silva, que é um atleta de São Paulo, que era garçom. Olha que interessante, ele, né? É um amigo meu, inclusive. Ele começou a fazer entrega, caminhando, aí daqui a pouco ele começou a correr e se tornou um atleta nível olímpico também. Ganhou em 80 e 85. Essa prova que eu te falei do aniversário de São Paulo é uma prova que ele organiza. Né? Do 7 de setembro também. Ele gosta de datas cívicas nas provas dele, né? Um pernambucano, uma pessoa extraordinária também. Mas a vitória mais legal da São Silvestre, para mim, é do Emerson Iserben, que é um alemão, ele é um paranaense, né, de origem, de ascendência alemã. O que acontece? Ele era um azarão, né? Era um total desconhecido. Aí eu não sei se o senhor lembra, ele passa o Poltergar. Deixa o Poltergar, que é o maior vencedor da São Silvestre, 5 vezes, né? Não, o Emil ele ganhou, né? A Zatopek ganhou, mas não o maior ganhador, né? É o Poltergar.
que ganhou 5 vezes. 5 né? vezes. O Jatopek ganhou bastante também. Ganhou também. Mas acho que foi 3 vezes. Eu não tenho a informação precisa agora, mas foi um dos grandes campeões e era um cara absoluto na época dele também, né? Era um grande maratonista, inclusive, né? Sim. E como é que foi esse processo da cura da depressão? Quer dizer, a corrida realmente ela possibilita isso? O processo de cura, o que acontece? Ele não é imediato. O que acontece? Eu vejo muitos esportistas saindo de uma compulsão, seja de um remédio, ou seja, até do álcool, para uma outra compulsão. Então a pessoa também utiliza a atividade física de uma forma exagerada. Então acho que tudo a gente tem que ter um equilíbrio. Então esse equilíbrio ele veio através do esporte, ele veio através da leitura, que a gente ocupar a cabeça, não tem nada melhor, né? Eu lembro que eu lia, sei lá, 4, 5 livros, até 10 por semana. Então você ocupa a mente, você cansa e vai dormir tranquilo. Não tem coisa melhor. Eu sempre brinco que raramente a gente vê um cientista obeso. Os cientistas ou grandes engenheiros são todos magros, né? Até porque comem pouco e a queima de calorias, né, mentalmente é muito maior do que físico, né? Do que atividade física. Então acho que tudo é um ponto de equilíbrio. Então isso não é fácil. Porque qual é o maior problema da depressão? E aqui isso é legal para que as pessoas escutem isso. Qual é o momento desesperador? A gente acha que aquilo não vai passar. Esse é o problema maior da depressão. Ela entra em desespero e a gente tem, às vezes, até pensamentos suicidas. Não quer dizer que a gente vá fazer, mas tem pensamentos. A depressão, ela tira a nossa vontade de viver. A depressão profunda, você perde a vontade de viver. Então, porque é isso que eu falo, a pessoa, não importa a idade, somente eu tenho muitos amigos de idade mais avançada. Então, por que eles chegam bem? Propósito. A pessoa tem que ter propósito. A pessoa que não tem propósito, ela vai cair em depressão. Né? E os nossos antepassados, eles não tinham tempo para depressão, né? Essa que é a verdade, né? Talvez tivessem também, não sei. Olha, eu penso assim, por exemplo, meu avô, ele tinha um armazém de secos e molhados, típico, né, de descendente sírio, tinha pedreira, tinha propriedades, mas o engraçado é que eu sempre lembro disso, o banheiro era fora da casa. Então, para você usar o banheiro, você tinha que se deslocar. Então, hoje, qualquer pessoa de baixo poder aquisitivo, é tudo no controle remoto, tem um conforto total. Então, ela acaba tendo, entre aspas, tempo para ficar deprimido, né? E não ter as frustrações também, né? Porque a pessoa tem que ter frustração. Todo sofrimento, ele é um luto. Você tem que, de uma certa forma, curtir aquilo para você amadurecer. Eu acho assim, que a pessoa que não tem depressão é porque ela nunca teve assim um objetivo, ela nunca teve um desejo. Então, ela é uma pessoa, vamos dizer assim, meio medíocre, porque ela vive aquela vidinha dela, não tem momentos muito importantes, nem momentos muito fracassos, porque ela leva a vida. Enquanto que qualquer pessoa que almeja um objetivo, que tem uma meta na vida, ela vai ter depressão, porque ninguém consegue atingir todas as metas quando é uma pessoa com muitos objetivos que ela deseja. E aí, quando você não atinge uma meta, é natural que você fica numa depressão. Mas eu acho que isso faz parte da vida. E o mais importante realmente é você saber sair da depressão, né? Você chegar um momento e falar assim, nem tudo está perdido, a vida é legal, não consegui isso, mas vamos em frente, vou tentar outras coisas. Porque todos nós vivemos de altos e baixos. Não tem, acho que, uma pessoa até hoje que conseguiu viver 100% da sua vida todo dia feliz. A não ser que seja um malucão aí que leva a isso. Mas quais foram assim, os momentos mais difíceis e como é que a fé te ajudou? Não. Como eu falei, a questão da fé ela é importante. O que eu falo? A pessoa só praticar esporte, ela vai melhorar, mas ela não vai sarar da depressão, na minha opinião. Não vejo essa perspectiva. Eu vejo, sim, a pessoa que faz um ponto de equilíbrio entre a prática da atividade física, o conhecimento, a leitura, não é só ler, é se aprofundar, tentar aprender algo novo, né? E também a fé. Não importa a religião, mas a pessoa tem que ter fé. Porque assim, é comprovado até por médicos e cientistas ateus que a fé te dá longevidade.
Então, já você diz a fé religiosa. Fé religiosa. Então, assim, independente do que você acredite, o fato de você ter fé, é o que eu falo, é comprovado por cientistas e médicos ateus que dá longevidade. Então, acreditar em algo bom funciona. Eu diria também ter metas. Quer dizer, definir metas. Porque a vida sem meta é monótona. Você não tem um objetivo, você acorda de manhã e fala assim, e hoje, o que eu vou fazer? Quando você tem uma meta, você sempre já estabelece quais são as coisas que você tem que fazer para atingi-la. Então você até põe numa folha de papel e sempre você vai conseguir, pelo menos, atingir uma parte das metas que você planejou. E aí, cada vez que você atinge, é aquela alegria, né? Aquele Exato. Momento de satisfação. E como você vê assim, o papel da mudança nas organizações, no sentido exatamente de ajudar as pessoas, de incentivar as pessoas. Quer dizer, hoje as empresas, elas estão procurando realmente, não só as empresas, como algumas organizações até especializadas, como você, por exemplo, que procuram exatamente cuidar dessa parte, quer dizer, fazer com que a pessoa seja feliz, tenha metas, leve uma vida saudável, né? Abandone vícios, se por acaso ela tiver. Como é que você vê esse movimento hoje, principalmente aqui no Brasil, né? O Brasil é um país maravilhoso, a gente não tem guerra aqui, tem terra para valer, um clima espetacular e tal, mas mesmo assim tem muita gente infeliz aqui. E como é que você vê assim que esse trabalho das organizações e até de vez em quando até do governo? Hoje tanto até os próprios órgãos governamentais e e os órgãos privados, o que acontece? Eles acordaram que a atividade física, ela deixa o funcionário mais bem-humorado, o funcionário vai ter menos propensão a ficar doente, né? Porque melhora a imunidade. Então, hoje começou a ter uma preocupação em relação ao incentivo de atividade física, né? No ambiente de trabalho, mas ainda é muito pouco. A gente não vê isso. A gente vê em alguns países, né? O pessoal chega de manhã cedo, faz tipo um pequeno aquecimento, faz uma, né? Para que meio que até que para o corpo acordar de fato, né? Então isso aumenta a produtividade, né? Então assim, hoje começou a ter essa preocupação, mas ainda é muito pouco. Pelo menos aqui no Brasil, é mais algumas multinacionais mesmo, né? São poucas que têm essa... Bom, mas nós temos duas coisas que realmente são importantes, que são os clubes, e eu acho que os clubes estão cumprindo uma função interessante, mas eu vejo os clubes, quer dizer, pouco interessados em incentivar aquelas pessoas que não são craques. Hoje os clubes, eles se preocupam em ter, e por isso mesmo que a maior parte dos clubes hoje tem muitos militantes, o que é uma coisa polêmica, e que tomam conta aí de todas as quadras e do espaço do clube, que são atletas realmente comprometidos e que, vamos dizer assim, são bons, quer dizer, são jovens e têm força, são musculosos e tal, mas há um certo abandono exatamente para aquelas pessoas sedentárias. E principalmente também, queria que você falasse um pouco dessa questão das pessoas fumarem. Porque no momento que a pessoa começa a fumar, ela automaticamente faz menos esporte. Até hoje eu vi poucos fumantes que fazem esporte. E é evidente, não é que é uma questão que não tem nada a ver. Lógico que tem a ver, porque o fumante, ele não tem aquela disposição, né? O fumo, sem dúvida, que prejudica, né? Prejudica. Então, como é que você vê assim, o trabalho dos clubes e da própria sociedade, do governo, enfim, das empresas, nessa parte de incentivar o esporte? O cigarro é uma coisa complicada, porque assim, o cigarro, praticamente a gente conseguiu banir o cigarro, né? O cigarro diminuiu muito o consumo, caiu 90%, só que agora, recentemente, o que aconteceu? Está sendo substituído por algo pior. O quê? Que esse vapor eletrônico. Está cheio de gente com problemas gravíssimos de saúde, coisa que nunca aconteceu com o cigarro. Era melhor ter o cigarro, honestamente. Meu pai morreu de câncer por causa do cigarro. Então eu sei o que é isso, eu sei o que é ver meu pai morrer. Meu pai é uma pessoa extremamente saudável, não tinha colesterol, não tinha nenhum problema de saúde, e o câncer veio de uma forma, assim, rápida para matar o meu pai. Então,
Agora, esses vapor, não sei nem o nome desses... como é que chama? Porque o narguilé, o que acontece? É uma coisa cultural do árabe lá, dos muçulmanos gostam muito. Mas é uma coisa numa festa, é uma coisa pontual, não é uma coisa para ficar toda hora usando. Bom, e o mais popular mesmo é maconha, né? Então. E que está mais ou menos liberada. Então. Eu vejo aí lugares aí onde ela está agora. Se a gente andar aqui na Brasília, vai ter alguém fumando. Pode ter certeza. Então. Pode ter certeza. Se você andar de uma ponta a outra, você sente o cheiro de alguém. E é interessante, né, que são prazeres que, quer dizer, pode até ser um prazer, sei lá, com uma bebida, né? Mas a pessoa ficar viciada nisso, ela precisa entender que isso faz um mal que dificilmente ela vai se recuperar. Então vamos ver aí, pessoal, se a gente, de alguma forma, fala com as pessoas que estão caindo em algum vício, para evitar, porque realmente isso é prejudicial. Inclusive o cigarro. A conscientização na tenridade que eu falo, de crianças, né, eu acho que o que funciona é isso, sempre funcionou. É pequenino que torce o pepino, isso aí sempre funcionou. Então você vai em escolas, faz campanhas, né, contra o uso de qualquer tipo de cigarro, até entorpecente, né? Então assim, funciona. Né? Meus filhos, graças a Deus, né, meus irmãos, que desde pequeno meu pai, é isso, olha, não anda com pessoa que usa isso, que usa aquilo. Você sabe que onde começa, mas não sabe onde termina. Essa que é a verdade, né? A pessoa quando usa a droga a primeira vez, ela não sabe onde termina. A gente sabe como começou, mas não sabe onde vai terminar, né? Então assim, eu honestamente conheço pessoas, todo mundo conhece, que usa entorpecente, mas usa de maneira recreativa, tem um controle. Qual é o grande problema que é bom a gente falar? É quando a pessoa tem um problema emocional. Aí que a pessoa cai, entendeu? A pessoa fuma um negocinho aqui, ou bebe, ou também a própria bebida alcoólica, né? Que também é um grande mal da humanidade, né? Eu bebo socialmente, não sou contra, mas quando vem um problema emocional, por exemplo, uma depressão, aí ela usa aquilo para tentar, né, mascarar aquele sofrimento, aí não tem volta. Não, porque na verdade ela já tem conhecimento, né? Ela já sabe onde encontrar, qual é o melhor, qual é o pior produto. E aí, quando ela entra na depressão, ela tem uma facilidade, vamos dizer assim, em recorrer a esses meios. Enquanto que uma pessoa que nunca fumou, nunca bebeu muito, quando ela entra em depressão, ela não tem ainda conhecimento do que ela pode beber, o que ela pode fazer em termos de vício, né? Bom, vou dar um exemplo. O ator Patrick Swayze, todo mundo conhece, que era um ator muito querido, praticante de esportes, até os 56 anos. O que aconteceu? O pai dele faleceu. Aí ele bebeu um gole, bebeu outro. Ele morreu de câncer no pâncreas, desenvolvido por causa da bebida. Um cara que não bebeu a vida inteira. De uma hora para outra começou a beber, teve uma morte horrível no final. Morreu precoce, um homem super saudável. Então é um grande exemplo, né? Devia ter uma... E essa Liga dos Corredores? Você tem Liga de Corredor, rede social? A Liga dos Corredores é uma rede social. É uma rede social, ela foi... Porque assim, quando eu criei a Liga dos Corredores, foi sem nenhuma pretensão, né? Simplesmente eu falava, poxa, às vezes você quer uma informação legal de corrida, de provas, e você não acha nada... Pelo menos naquele momento eu não achava nada legal, muito videozinho, assim, coisa sem conteúdo, sem nada... sem cultura, sem conteúdo mesmo. Aí eu falei, vou criar uma rede social sem pretensão também. Então ela une um pouquinho de humor, une um pouquinho de informação, né? E informação sobre as provas também. E aí foi uma coisa que foi decolando, aí chegou, tem 2 páginas no Facebook, que chega a 350 mil, e no Instagram 102 mil. Mas eu nunca paguei R$1 para ter seguidor. É totalmente orgânico. Tá? E isso me gerou um bom retorno em relação aos meus parceiros, né? Porque quando a pessoa faz a parceria, o que acontece? Eu tenho um público orgânico. Então o público que eu tenho hoje na Liga, todos são corredores ou simpatizantes da prática esportiva, né? E nós tivemos recentemente a corrida da Pneus Douglas, aqui na Brasília. Inclusive depois tivemos a corrida já organizada pelo governo, né? E
por exemplo, se uma empresa que está nos ouvindo aqui gostou da nossa conversa e ela quer que os seus funcionários, os seus colaboradores façam também um fim de semana, ou como foi no caso da Pneu Douglas, no dia do aniversário da empresa, seja comemorado de uma forma tão bacana, que é organizar uma corrida, seja aqui na Braslemp, seja em qualquer lugar de São Paulo. Sim. Você ajuda na organização dessa corrida? O que acontece? São pequenos eventos que, assim, um evento grande a gente tem que ter as devidas licenças, permissões, né, da prefeitura, da federação, etc. Eventos pequenos, corporativos, não precisa, né? Pelo menos por enquanto, eles estão mexendo na legislação. Mas assim, dentro de uma empresa, fazer um treinão, esse tipo de coisa, não, porque é uma área particular também, né? Então, você pode pegar a fábrica eu falei pro Fábio uma vez, da fábrica da Bridgestone. Então, o pessoa quer fazer um treinão dentro da fábrica, é legal. Como já tem dentro da Volkswagen, corridas mesmo, da GM e outras empresas. Tem corrida dentro da empresa. São complexos grandes, né? Dá para fazer Aqui agora eu vou fazer uma propaganda. Eu tenho um hotel, que é o Hotel Fazenda Morros Verdes, que minha filha que administra, e esse hotel ele chamava até Spaventura, porque o objetivo dele foi exatamente proporcionar às pessoas que lá vão, os hóspedes, mas principalmente as empresas, atividades esportivas. E aí eu dei esse nome de Spaventura. E recentemente mudou para Hotel Fazenda Morros Verdes, porque minha filha fez uma pesquisa e perguntou: por que você não veio aqui antes? Sabe qual foi a resposta? Eu pensei que era um spa. Eu não gosto de spa. E na verdade, eu também não sou fanático por spa, embora eu goste. Muitas vezes eu vou passar um fim de semana num spa. Mas o que eu gosto mesmo é de esporte, como você. Então, hoje o nosso hotel ele é focado em esporte. Nós temos lá um baita poliesportivo, quadra de basquete, piscina, até quadra de squash a gente tem, academia e tal. E eu organizo corridas lá. E você, quando recebe uma demanda de uma empresa, por exemplo, a empresa quer proporcionar aos seus colaboradores, como foi o caso da Pneus Douglas, que opções que você dá para a empresa? De fazer exatamente uma atividade esportiva no fim de semana. Aí é muito de acordo com a necessidade, depende do que, assim, por exemplo, vamos colocar assim, a grosso modo. Vamos supor que eu tenho uma empresa, tem 500 funcionários. Isso. Eu falo assim, eu quero um fim de semana esportivo. Isso. Então o que acontece? Em média, só para ter a grosso modo, é mais como, independente se for 100, 200 ou 300, é mais ou menos um custo básico de R$100 por atleta. Mas isso dando medalha, fazendo camiseta, uma coisa bem bacana, né? Porque o interessante é que se tem uma experiência. Então, por exemplo, você citou da Douglas, o que eu particularmente achei bacana. Você gostou da brincadeira da tocha? Exato. Eu percebi isso. Foi uma ideia. E a tocha, o que acontece? Olha, a tocha tem todo um porquê. Isso aí, quando a São Silvestre foi feita em 25, era com a tocha. O Casper Libero trouxe a ideia da tocha na França, porque ele viu a corrida da tocha. E assim, eu não achei a tocha para comprar, não tem. Eu criei aquela tocha, aquela foi confeccionada à mão, aquela tocha que você segurou. Mas ela apagou, viu, no meio da corrida. Então, é que se venta muito, ela não aguenta, mas que normalmente eu estou com o isqueiro na mão, já acendo ela de novo, né? Então, assim, teria que ser com propulsão a gás mesmo, aí não tem como ela apagar. Mas ela é a querosene, né? Então é um método antigo. Mas é a mesma coisa que tinha na São Silvestre, é a mesma tocha. Eles acendiam, inclusive, em frente a Casper Libero, onde na Avenida Casper Libero, é a antiga sede da Gazeta, né? Gazeta. Então eles colocavam uma pilha enorme e na largada o atleta ia lá e acendia a tocha. Então, é um símbolo bacana. É algo diferente, né? A pessoa se sente, né? É o que eu falo, criar uma experiência, a pessoa se sentir, as pessoas gostam de se sentir incluídas, porque às vezes você vai num evento que dá a impressão que você não faz parte daquilo ali.
Parece que fica só a panelinha ali fazendo... Não, tanto que eu brinco, até brinquei e falei assim, a tocha é para revezar, vai passando um para o outro, a bandeira a mesma coisa. Então é de uma maneira que todo mundo se sinta participativo. Né? Isso é muito importante, porque realmente nesses eventos sempre tem aquela turma que é super atleta e 70% que não é. Sim. Que não corre bem, mas o mais importante são essas pessoas, né? Sim. Como é que a pessoa que está nos ouvindo aqui quer participar das próximas corridas, quer participar da Liga dos Corredores? A Liga dos Corredores é uma rede social, ela está disponível, né, no Instagram e no Facebook, né? O Instagram hoje, né, ele é muito mais movimentado, então lá a gente tem informação das melhores provas do Brasil. Os meus eventos, né, que eu faço são em torno de 8 por ano. É um projeto... 8 por ano? Mas assim, são pequenos eventos, que é um projeto que chama Conhecendo a História através da Corrida. Então, por exemplo, o próximo evento vai ser no Círculo Italiano, vai ser no Edifício Itália, a convite do Círculo Italiano e do Patronato. Então nós vamos fazer um evento evocando o Império Romano. Então a medalha é uma medalha, é uma moeda do Império Romano, dos 150 anos da imigração italiana. Então, por exemplo, nós vamos ter no final de janeiro, provavelmente o treino aqui no CPOR, o treino da Força Expedicionária Brasileira, segunda edição, né? Em final de fevereiro, o treino de 200 anos de Dom Pedro II. Então, assim, são temas totalmente diferenciados e os kits são produzidos por encomenda, né? É feito um design, é um material muito diferenciado. Então, para quem gosta de esporte, não tem fins lucrativos, porque se eu fosse fazer isso realmente para ganhar, o kit ficaria muito caro, né? Então é uma maneira de que as pessoas participem com o menor custo possível. É mais barato que qualquer corrida de rua. Qualquer evento desses aí é uma medalha muito mais bonita, um kit muito mais bonito e muito mais barato que uma corrida de rua. E qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa, porque assim... A gente sempre procura, que nem nesse da Douglas tinha um cadeirante que se inscreveu, inclusive, ele não veio de convidado, ele se inscreveu, né? Então a gente sempre tem, às vezes tem jovens, tem crianças, né? E a gente dá um jeito de, na hora, encaixar que todo mundo saia com a sua atividade, né, realizada, né? Isso é muito bacana, pessoal. Nesse último evento aí que eu participei, tinha lá um cadeirante, o Fábio levou aí, ficou empurrando o cadeirante o tempo todo, mas é uma coisa muito emocionante, né? Sim, e a felicidade dele quando ganhou a medalha e o troféu, né, que a gente acabou concedendo um troféu lá para ele também, todo feliz. Então não tem preço isso, né? Não tem preço. A pessoa a gente sabe, que a pessoa que tem uma vida mais limitada, né? Por mais que ela se esforce, então ela tem um reconhecimento, tem um agrado, né? É tão simples, né? A gente deixar alguém contente, né? Principalmente se a pessoa realmente tem cadeira de roda e coisas assim. Exatamente. Muito bom. Para finalizar aqui, eu vou te dar 2 livros e eu enalteço muito o esporte, que é o Dicas de Como Chegar Lá, que eu falo aqui de como você deve levar a vida, falo da história da Microsiga, que virou a TOTUS, junto com outras empresas, dos 10 princípios do Netas e tal, mas principalmente, eu acho que de tudo que é falado nesse livro aqui, o mais importante é realmente a prática de esporte. Vamos enaltecer, vamos incentivar os nossos jovens, principalmente, a praticar esporte. O Brasil precisa ter campeões, e além disso, é muito importante para a saúde da gente, ainda mais na vida sedentária que a gente vive hoje, o dia todo sentado, andando de carro. Antigamente não tinha tanto problema, porque aí você andava a pé o dia todo. É o que eu falei lá naquela hora, a gente tinha que se movimentar, né? Exatamente. Então esse é o primeiro livro. E o segundo livro também vai ser interessante para você, porque é um livro que nós escrevemos, depois que meu pai faleceu, sobre a cidade de São Paulo. Meu pai era fotógrafo, então ele fazia fotos de São Paulo, do Rio, de Santos, e aqui você tem fotos da cidade na década de 50 e 60. Aí você pode escolher aí os lugares para correr. Isso. Que São Paulo tem muitos lugares, né? Muito agradecido. Muito obrigado pela
sua participação no Ernesto Responde. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Falou.